Alguém me mandou uma pergunta interessante e acerca da qual eu tenho pensado muito. Aliás, tenho escrito o livro Um Lugar Chamado Céu. Se você não tem ainda, é bom ter, vai fazer uma diferença na sua vida e trazer bênção. Mas a pergunta é: como será quando chegarmos no céu? Deixe-me, antes de responder diretamente à pergunta, ler uma mensagem que eu recebi ontem, interessante, de uma querida irmã do Ceará, do sul do Ceará, Cariri. Ela mandou a seguinte mensagem para mim. Bom dia, pastor. Ontem recebi a visita de um irmão que congrega, e aí ele dá o nome da igreja, eu não vou dar não. Fiquei abalada com o conforto que ele me trouxe. Disse que os mortos em Cristo ainda não estão no céu, que no céu só habita Deus, Jesus e o Espírito Santo, e que os mortos em Cristo só irão para o céu quando acontecer a ressurreição, e indicou as referências de 1 Coríntios 15, 52, 53 e 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E ainda disse que os espíritos aparecem. Passei algum tempo estudando a Bíblia e agora vou ouvir as 6 mensagens do céu, essas mensagens que eu tenho no canal. Na verdade, eu tenho bem mais do que isso, mas ela deve estar se referindo a uma conferência. E agora eu vou ouvir as 6 mensagens, pois o meu conforto é em saber que meu esposo está no céu com Cristo. E vem alguém falar tão grandes asneiras. Desculpe o desabafo. Deus nos abençoe. Que coisa. Essa irmã, eu não vou dizer que ela perdeu o marido, porque nós não perdemos uma pessoa que nós sabemos onde está, como está e com quem está. Ele era um crente em Jesus Cristo. Ela não perdeu o marido, ela separou-se dele temporariamente. Ele partiu, ele mudou-se para casa há poucas semanas. Imagina receber esse conforto. A minha resposta para ela foi: bom dia, irmã. Realmente a palavra para esse tipo de conversa é asneira. Estou usando a palavra que ela mesma usou. Que tristeza uma pessoa falar sem conhecer as Escrituras, pois Jesus diz em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Seu esposo está com Cristo e não está distante dos eventos que ocorrem neste mundo. Esses textos que o irmão mencionou dizem respeito ao arrebatamento da igreja e não tem nada a ver com a condição dos salvos no presente momento. Muito bem. Então, tem muita gente com dúvidas sobre isso, especialmente por achar que a Bíblia não tem informações bastantes sobre o céu presente, o estado intermediário. Só para deixar claro, e no livro eu faço essa diferença, nesse momento, os salvos em Cristo estão no céu, mas ainda não estão no novo céu. O novo céu e a nova terra é uma realidade futura na consumação dos séculos, quando o Senhor vai introduzir o estado eterno. Mas eles já estão no céu, na presença de Cristo, já desfrutando da glória celeste. Assim como os perdidos já estão condenados e sofrendo, mas ainda não estão no estágio final de sofrimento. Se quiser depois ler sobre isso, você pode ler a história do rico e Lázaro em Lucas 16, a partir do 19 até o verso 31. Mas, voltando à pergunta, como será a vida no céu, a primeira coisa, a vida no céu será uma vida de memória, a vida na eternidade de memória. Aliás, tanto no céu quanto no inferno, na história do rico e Lázaro, tanto Abraão e Lázaro têm memória, têm identidade, são as mesmas pessoas, como o rico no inferno. Inclusive, ele diz que tem 5 irmãos e pede que Abraão mande alguém falar a verdade, encaminhá-los a Cristo, para que eles não possam ir para aquele lugar de tormento. Ou seja, o homem está no inferno sofrendo terrivelmente, mas ele conserva a sua memória, a sua identidade. A vida no céu será uma vida em que nós seremos quem nós fomos aqui na terra, com a bênção de não ter pecado. Ok? Exatamente isso. Já que estou falando de Mateus 16, Mateus 15 e 16, são 2 capítulos interessantes, mas na parábola do administrador infiel, o Senhor diz: eu recomendo que das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, quem está chegando no céu está sendo recebido pelos amigos. Logo, a memória continua, a sequência, a história continua, a pessoa não perde, não há uma ruptura com aquilo que ele foi nesse mundo, nem com aquilo que ele é. A sua personalidade, o seu nome, continua exatamente o que era. Vai ser uma vida de interação com os irmãos, não existe nada de isolamento, de silêncio. É uma vida de interação, de louvor, vemos isso claramente em Apocalipse, vários textos, quando João tem o privilégio de ver a realidade espiritual que os nossos olhos naturais não percebem.
indo até a presença de Deus, vendo a Nova Jerusalém, vendo o culto de adoração, vendo também os mártires debaixo do altar orando ao Senhor e clamando, pedindo que o Senhor faça justiça em relação a pessoas que ainda estavam vivos ou estarão vivos naquele tempo. Ou seja, eles sabem dos eventos aqui na terra. Então, no céu, além da interação com os irmãos, haverá uma certa interação com os eventos, os acontecimentos aqui na terra. Contudo, não sei, eu não quero dizer nada que a Bíblia não diz, nem exagerar, mas também não quero dizer menos, com medo daquilo que as pessoas vão pensar. Quando eu digo que há, sim, uma certa interação e conhecimento do que acontece na terra, em relação aos que vivem no céu, eu estou pensando em alguns textos, como, por exemplo, Lucas capítulo 15, onde o Senhor diz, no verso 7, digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. No mesmo capítulo, Lucas 15, verso 10, ele diz, eu afirmo que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Claro que esse pecador não está se arrependendo no céu, o pecador se arrepende da terra antes de morrer, depois da morte segue-se o juízo. E o Senhor Jesus está dizendo que quando um pecador se arrepende aqui, existe alegria no céu, alegria diante dos anjos de Deus. Como as pessoas no céu poderiam se alegrar se não soubessem? Logo, alguns fatos ocorridos na terra, eles repercutem no céu. Então a vida no céu será uma vida de, eu vou usar a palavra conexão, pelo menos com alguns fatos, algumas realidades que nós experimentamos. Será uma vida na cidade santa, Nova Jerusalém, uma vida comunitária. Paulo diz que a igreja de Cristo, uma parte dela está na terra e outra parte no céu. Em Efésios 3, ele menciona isso, né? A família de Deus, tanto que está no céu quanto que está aqui na terra. A vida no céu também não será uma vida incorpórea, onde espíritos desencarnados estão existindo em um formato estranho, invisível, absolutamente. Aí nós temos bases, muitas bases para mostrar isso, mas especialmente, segundo Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre deixarmos esse tabernáculo, que é o corpo, e habitar em casas eternas, em edifícios eternos feitos por Deus. E ele diz que o nosso desejo, a nossa aspiração não é para ficar nu, isso é perder o corpo, ser espíritos desencarnados, mas ser revestidos dessa habitação celeste. Então eu concluo, como alguns outros, que isso significa que mesmo no estado intermediário, os salvos em Cristo possuem corpo. O rico no inferno possuía corpo, assim como Lázaro. Lembra que ele pediu, o pai Abraão pede que Lázaro molhe a ponta do dedo em um copo de água e venha refrescar minha língua. Espíritos não têm língua. E o homem está sentindo o calor, o sofrimento, a língua seca por causa do calor que ele está enfrentando ali. Então, ele tinha um corpo, Lázaro também, Abraão também. E Paulo fala em 2 Coríntios 5 sobre deixar esse tabernáculo e receber um edifício eterno nos céus. O corpo não é uma parte descartável. O corpo é parte integrante do que nós somos, tão importante que será ressuscitado. Esse corpo será semeado, como o próprio Jesus diz, mas como uma semente que morre, ele vai brotar. E um dia receberemos corpos glorificados. Corpos glorificados. Tenho a impressão que até os animais, se não todos, mas alguns deles, serão ressuscitados. Estou pensando no nosso cachorrinho Pingo, que se é que vai ser ressuscitado, não sei se podemos falar que foi para o céu dos cachorros hoje, mas foi atropelado, talvez nem chegou a ser atropelado, ele já estava com problema cardíaco, estava tomando remédio há algum tempo, enfim, eu acho que Deus poupou de sofrimento, que Deus ama os animais, assim como nós também. Então hoje nós nos despedimos do nosso Pingo, Yorkshire, nem sei se a gente chama de cachorro, era um projeto de cachorro, que era bem miudinho, mas muito querido, nos alegrava o coração, via as nossas tristezas, sentia a nossa falta, enfim, era parte da família desde 2014. E hoje nós tivemos a tristeza de vê-lo morrer. Tá? Mostra aquela dor, o gemido da criação, a criação sofrendo por causa do pecado. Você vê o próprio animal, coitadinho, sofrendo os efeitos do pecado. Mas ao mesmo tempo aquela alegria que o apóstolo Paulo diz que a criação geme aguardando a libertação dos filhos de Deus. A criação será liberta também. Então eu
imagino que nessa libertação, nessa restauração, até os animais vencerão a morte, mas não estou falando dogmaticamente sobre isso. Enfim, mas o fato é que o corpo não é uma coisa descartável, é extremamente importante. Deus nos fez seres corpóreos e vamos eternamente viver assim. Seria muito estranho que a vida no estado intermediário fosse uma vida sem corpo. Então, aí algumas coisas sobre como será quando chegarmos no céu. Eu gosto da pergunta porque a pessoa já está dizendo que vamos chegar no céu e ela já está pressupondo que nós podemos saber algumas coisas sobre isso. Existe uma falsa doutrina que fala do sono da alma. Comento sobre isso também no livro Um Lugar Chamado Céu, que diz que os mortos, sejam salvos ou perdidos, vão ficar dormindo no sepulcro e todos acordarão na ressurreição, os salvos para estar com Cristo, os mortos para ser aniquilados, né? Os adventistas, Testemunho de Jeová, falam muito sobre isso. Não há fundamentação na Escritura acerca disso. Então, ao deixar esse corpo, nós estaremos na presença do Senhor, claramente. Jesus disse para o ladrão na cruz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Paulo diz, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, não é partir para aguardar o momento em que Jesus voltará. É partir e estar com Cristo, ausente do corpo, presente com o Senhor. Então, assim será a nossa vida. Instantaneamente, ao fecharmos os olhos aqui, abriremos, se nós somos salvos e confiamos em Cristo, ao fechar os olhos aqui, abriremos instantaneamente na gloriosa cidade santa, a nova Jerusalém, diante do Senhor, diante dos nossos amigos que estarão nos aguardando, fazendo uma festa com a nossa chegada, nos apresentando a beleza do céu, nos levando até perto do trono de Cristo e do Cordeiro, do trono de Deus e do Cordeiro, nos ajudando a conhecer os encantos da nova Jerusalém, que está descrita em Apocalipse 21 e 22. Assim será a vida no céu, e eu espero que todos que estejam vendo esse vídeo possam ter consciência de que ao deixar essa vida, estarão imediatamente no céu com Cristo. Só há dois caminhos. Se você não tem segurança da sua salvação, lembre-se, não há uma terceira via. Ou seremos imediatamente introduzidos na presença do Senhor, ou infelizmente os perdidos terão que enfrentar uma condição irrevogável de perdição eterna no lugar chamado inferno e posteriormente lago de fogo. Que Deus nos livre a todos disso. Espero que todos vocês, como eu, tenham a sua fé em Jesus Cristo.